Salve, salve, tô aqui pra fazer mais um podcast. Hoje eu trouxe as meninas, @gêmeas do inglês, a Bianca e a Giovana. Eu sou sócio no produto delas, com a Gratitude. A gente trabalha juntos e é uma honra trazê-las pra cá. Tô muito feliz com esse podcast de hoje. Elas são meninas incríveis, desde que eu conheci elas, eu falo com elas já deve fazer mais de 1 ano e meio, sei lá, por aí. E eu vim acompanhando o trabalho delas muito consistente, assim. Até indiquei elas pra lançar com outras pessoas, mas indiquei pessoas boas. E por algum motivo não fechou, eu falei, então deve ser pra gente fazer mesmo. E a gente já tinha um produto de inglês aqui, mas a gente chegou num acordo pra ficar bom pra todo mundo e a gente já fez vários lançamentos juntos. As duas são empreendedoras, elas são professoras de inglês. Cada uma começou a faculdade de uma coisa, uma começou de odontologia, a Bianca, a Giovana de arquitetura. Enfim, elas quase chegaram no final ali e elas decidiram abandonar para focar no projeto. O que eu acho impressionante do lance delas é que elas aprenderam sozinhas a fazer absolutamente tudo o que você precisa fazer para você ter um infoproduto. E não somente fazer, aparecer no infoproduto, fazer, ser a expert e ter muito sucesso com isso. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa trajetória, como que vocês saiu do negócio de ser só a Bianca aparecendo, até chegar nas gêmeas do inglês, e como é que foi esse caminho para vocês? Então, é que assim, começou comigo aparecendo um pouquinho mais, porque inicialmente a ideia do Instagram era a gente conseguir captar mais alunos, porque a gente nem tinha noção do que era infoproduto, do que era marketing digital, do que era lançamento, tipo assim, que dava pra ter um curso online. Pra mim, curso online, sei lá, a Wizard teria um curso online, sabe? E era uma coisa que estava distante. Era assim. uma coisa distante. Total. Pra mim, eu era professora particular, dava aula particular, tinha largado a faculdade pra conseguir dar mais aulas e conseguir aumentar minha capacidade de renda, né? Porque precisa de tempo pra isso. E aí a Gi virou pra mim e falou, Bi, eu acho que você deveria criar uma página no Insta, né? Eu que tava com mais tempo porque ela ainda não tinha conseguido largar, Aí ela virou e falou, você devia criar uma página no Insta pra dar dicas, que eu acho que isso ia ajudar uma galera, você ia conseguir mostrar que você gosta de ensinar, que você gosta de falar sobre inglês, e você ia conseguir captar mais gente, porque querendo ou não, até então, toda a minha captação de pessoas era no boca a boca, e eu já tinha muitos alunos. Pra uma professora particular, assim, sei lá, cheguei a ter 30, quase 40 alunos ao mesmo tempo, isso é muita coisa, pensando no mundo físico, né? E aí, você me deu a ideia, né, Gi? Foi, daí eu acompanhava o Instagram de francês e eu gostava bastante. E eu falava, nossa, que jeito legal, né, de dar dica e, além do mais, eventualmente, acompanhar mais pessoas. E eu descobri que esse Instagram de francês tinha um curso. Vou até falar o nome, pode, né? O Claro. Francês com a Lígia. E tinha um curso. Sou aluna também do francês com a Eu Lígia. também sou aluna. Não tô tão dedicada quanto deveria. Mas E daí eu descobri que ela tinha um curso. E eu fiquei, nossa, olha, ela tem um curso, que legal. Só que na nossa mentalidade de não conhecer o que era Hotmart, o que era infoproduto, nada de marketing digital, pra gente foi tipo, nossa, ela teve a brilhante ideia de atender alguns alunos online Você e achou que desenvolver só ela o tinha material. pensado nisso? Só ela e tinha eu achava que só pensado. tinha pensado nisso. Daí a gente falou assim, nossa, olha que legal, Bi, eu acho que é alguma coisa a se desenvolver. Daí as coisas começam a acontecer, porque à medida que você vai pesquisando plataformas, você descobre a Hotmart, daí descobre Érico Rocha, começa a descobrir outros nomes, e a gente foi consumindo muito conteúdo que tinha gratuito no YouTube e foi estruturando. E isso aconteceu no segundo semestre de 2018. E daí o curso foi sendo desenvolvido, os conteúdos começaram a ir pro Instagram, mas a gente ainda não tinha dimensão de nada, né? Não tinha nem ambição, nem, nossa, o objetivo final é esse. Não tinha muita noção. Foi adquirindo aos poucos, até que abriu vendas do curso, né? Em outubro de 2018. Tá nem pronto. Não, mas até aí tudo bem. A questão é que assim, a gente foi, abriu vendas do curso, só que assim, abriu, né? Falou, gente, então, ó, nos stories, ó, a gente criou um curso, tal, é pra comprar. É isso que a gente fez. E pior que vendeu ainda. A gente falou, nossa, que bom, né? Porque a gente não fez nada direito naquela época e vendeu. Vendeu uns 17 mil reais. Assim, esquema, nos assim. 2 primeiros dias, assim, Tinha que dar muita aula pra ganhar 17 mil reais. Mas assim. tinha que... exatamente. Eu pensei, nossa, olha só isso, já é algo incrível se eu conseguir vender isso por mês de curso. Eu já tava nessa mentalidade, né? De quanto eu ia ter que vender por mês. Tipo assim, né? Só que daí a gente foi entrando nesse mundo. E aí, os meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 foram, assim, divisores de água pra gente. Porque foi nesses meses que a gente entrou, acho que na turma que teve de novembro da comunidade Sobral. E aí, foi aí que a gente começou a realmente entender, nossa,
marketing digital, lançamento, vamos ter que fazer isso. E a gente começou a se planejar para, em fevereiro de 2019, realmente tentar estruturar um lançamento pela primeira vez, um lançamento de verdade. E foi uma loucura, né? A gente foi aprendendo e executando, tipo, a gente foi aprendendo tráfego. A gente dividiu tarefas, porque a gente sempre trabalhou muito bem juntas. Na escola, inclusive, a gente sempre foi na mesma sala e queria fazer todos os trabalhos juntas. Sim. Como a gente era nerd, as pessoas não gostavam, mas a gente tava nem aí. A gente falava, vamos fazer juntas que a gente divide tarefas. E daí a gente falou, olha, eu sou mais de números, gosto de mexer com, sabe, tabelas, entendo melhor. Então, eu me responsabilizei por aprender tráfego e cuidar dos anúncios, do orçamento, porque a gente tinha um orçamento bem reduzido também. A gente tinha R$9.000 para investir, porque era o que tinha sobrado de conseguir pagar ferramentas, de conseguir pensar que a gente, se não ganhasse nada, ia ter que manter ferramentas e, tipo assim, não ia tirar nada pra gente. A gente não tirava nada. Não tirava nada. É. Mas, e assim, pra muita gente, nossa, R$9.000 é bastante coisa. Mas é assim, pra um contexto em que era o nosso único recurso, se desse ruim, a gente tava ferrado. E daí a Bi ficou com a parte de copy, de montar as páginas, integração de e-mail. Integração, tal. Design a gente dividia, porque como eu tinha feito arquitetura e eu manjava de Photoshop e tal... Falava, Gi, faz tal imagem, por favor, de tal tamanho, não sei o que lá. Eu brincava que na hora de estruturar as páginas que a Bi montava, eu tinha que dar pra ela o insight de como que o negócio tinha que ficar mais ou menos, e daí ela continuava perfeito. Sabe assim, me dá a ideia ali do visual, porque senão eu ia e começava a viajar, mas eu montava, integrava com o Listboss, integrava com e-mail, escrevia copy dos vídeos que a gente ia lançar, e já pensava nas mensagens, e aprendi um negócio de WhatsApp, que agora hoje eu sei que nem pode fazer, que é disparo por WhatsApp, mas na época eu não sabia. E a gente bloqueada, né? A gente aí tive que colocar meu número pessoal. Fez assim, ó, um rolo. Só que daí, no comecinho de fevereiro, a gente foi e ia abrir carrinho. Era uma pré-matrícula. A gente tinha chamado a galera anunciado pra uma pré-matrícula e abrir carrinho. E a gente, ai meu Deus, pelo menos tomara que volte, né? Umas 2 vezes. Não, assim, tava um negócio, porque assim... A gente tava investindo aquela emoção, aquele negócio de a gente não sabe se isso vai dar certo, se não vai dar, ai meu Deus do céu, e se não der. Mas a gente tava aquilo lá, vamos dar a cara a tapa, e se não der, a gente vai dar um jeito. E a gente tá juntas nessa. Tamo juntas, a gente pensou, tamo juntas, a gente vai comemorar juntas ou vai chorar juntas e se levantar de novo e bora. E vai ter aprendido. E essa época a gente nem respirava, porque como a gente fazia tudo sozinha, nossa, eu maratonei o curso do SP de Sobral, muito obrigada pela sua ajuda, se você estiver vendo. Eu maratonei muito, nem dormia, a Bianca também nem dormia, a gente gravando conteúdo que ia ao ar, sabe? O videozinho de matrícula, eu lembro que a gente não tinha nem teleprompter, não tinha nada. Hoje tem no celular até, a gente nem sabia que tinha. Então a gente ficava rolando com o mouse assim, ó, no computador. Pra ir lembrando que era ler, voltar e gravar. Eu lembro. Aí, nossa, um monte de problema que deu. Beleza, a gente foi e abriu o carrinho. Só que no dia anterior, a gente de noite estava juntas e a gente falou, se não der certo, sabe o que a gente vai fazer? Vai tentar de novo. A gente tem muito isso de frases para resumir princípios da nossa vida. E uma é work until it works, até em inglês, que é trabalhar até dar certo. A gente falou, a gente vai ficar meio dura, porque a gente tinha juntado um dinheiro antes para conseguir viver, mas tá tudo bem, a gente vai se virar e dá tudo certo. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Eu lembro que eu vi uma frase que era assim, a diferença de quem empreende, quem não empreende, somente o estômago, você tem que ter estômago para aguentar tudo dar errado. Falei, então vamos, Gi, vamos com tudo. Aí a gente foi, abriu o carrinho, e aí fez uma venda. Aí fez mais uma venda, a gente, ufa, pelo menos já tem venda. Quando bateu R$9.000, a gente falou, ai, prejuízo não deu. Exatamente. A gente falou, não, um pouquinho mais, porque vai que, né, depois desconta, se tiver um reembolso, melhor vender um pouquinho mais. Aí a gente foi, e aí quando a gente fechou o carrinho, a gente tinha feito mais de 6 dígitos. Então, assim, teoricamente foi o nosso primeiro lançamento, bem mas a gente já tava... mais, 105 mil, mas a gente chorou quando bateu o 100, né? Nossa, eu lembro que a Bianca tava em Curitiba, que ela morava lá, eu tava em Santo André, onde eu morava, na casa da minha mãe, e a gente ficava se mandando print toda hora. Não, a gente tava juntas o tempo inteiro, tipo, no FaceTime e mandando print no WhatsApp, falando, ai, olha, tá funcionando, ai, ainda bem. E assim, a gente fala que foi o primeiro lançamento, mas na verdade foi depois de eu ter ficado quase que meio ano só produzindo conteúdo e tendo vendido um curso que a gente não vendeu, a gente simplesmente anunciou. Então, assim, foi pra uma galera que tava acompanhando a gente há um tempinho. E não sei, assim, mas aí a gente pensou, ai, não, eu acho que essa ansiedade, né, de dar certo, foi só porque era o primeiro, né? Acho que depois a gente ia ficar mais calma. A gente não fica calma até hoje. Acho que nunca vamos ficar. Até hoje que a gente sabe que conta com a ajuda de pessoas que, nossa, são sensacionais. A gente ainda fica com aquele nervosismo, aquela ansiedade, que eu acho que é bom. Acho que faz ter graça, né? Você valorizar cada novo lançamento. Você falar, nossa, que legal. Celebrar mais, né? As conquistas.
E foi isso. Daí, a partir daí, a gente começou a estruturar a nossa planilhazinha. Era tudo muito simplificado. Hoje tem uma planilha muito mais complexa. Que eu, inclusive, nem entendo direito. De tão complexa. Mas a nossa planilha do que ganhava, do que repassava para cada uma, o que a gente guardava, o que reinvestia, o que era para ferramentas. Nosso custo fixo, uma coisa que eu acho que foi muito bom, assim, no começo. E que todo mundo deveria, pelo menos, tentar ao máximo manter muito baixo. Porque quando você ainda não tem uma noção do fluxo do seu negócio, ou você ainda não tem uma reserva generosa, você tentar manter um custo fixo baixo para você garantir que em qualquer cenário você consegue continuar caminhando, acho que foi importante, né? E a gente sempre se equilibrando, né? Tipo, razão e emoção aqui se ajudando, né? E aí, igual o Vinhas falou, no momento inicial só eu que aparecia nos vídeos, até porque nem tinha como 2 pessoas aparecerem. Tinha que ter alguém ali pra conseguir cuidar de uma parte mais por trás das câmeras, porque senão já pensou as 2 tendo que aparecer, as 2 produzindo conteúdo, as 2 tendo que mexer. Aparecendo, a gente já se matava. Já se matava. Foi, nossa, a gente, assim, de verdade, a gente era da hora de acordar até a hora de dormir, assim, sem parar. Tipo, era muita coisa. Vocês trabalhavam, tipo, 14 horas por dia? Nossa, teve vezes que até mais. Teve um lançamento que a gente fez, que a gente tentou fazer interno. Tentou não, a gente fez interno, que é aquele que você até já assistiu, que eu que editei os vídeos e eu salvei tudo com a resolução errada. Então, tava eu e a Bianca, ela não editava, mas ela fazia companhia pra mim, segurando a minha mão. Ela. Ficou a gente na madrugada anterior, o vídeo sair do ar juntas, assim. Sair no ar, né, pra liberar. E daí eu acho que a parte da gente decidir fazer as 2 foi depois, já com as coisas mais encaminhadas, já sendo menos complicado lidar com ferramenta e tal. A gente percebeu que sempre que apareciam as 2, porque embora a gente focasse nela estar na frente da imagem, às vezes a gente gravava coisas juntas. Sim, tipo, tem minha irmã gêmea, não tem como esconder, né? Aparece conteúdo. Na vida. E a gente percebeu que dava uma repercussão legal, que as pessoas gostavam de ver mais a nossa relação. Começaram a pedir mais. A gente explicando juntas. Daí a gente falou assim, por que a gente não usa isso no nosso negócio? Aí a gente foi até no Mastermind, daí você falou pra gente, você falou, nossa, vocês tinham que explorar isso. Aí a gente já tava pensando, a gente falou, se o Vinhas falou, porque nesse meio tempo o Vinhas conversando com a gente, dando várias dicas, né? Tipo, sem cobrar nada, ele dando super insights de lançamento, falando o que a gente deveria fazer, inclusive falou sobre o que a gente deveria fazer em relação à precificação também. Ele dava muita coisa, a gente ficava, a cada mensagem falando, é sério que ele tá compartilhando isso? Era muita coisa, tanto é que foi por isso que a gente foi criando carinho, né? E aí ele falou, a gente falou, não, se ele falou, vamos. Não deu 2 dias, já tinha mudado o arroba, Gêmeas do Inglês, começou a ser Gêmeas, e desde então as 2 começaram a, de fato, estar na frente das câmeras. E hoje em dia é super mais tranquilo, né? Porque hoje em dia a gente consegue se dedicar só a isso, só as 2 estarem na frente da câmera. Inclusive, essa mudança teve super a ver com a gente, com a nossa parceria e com todas as vantagens que a gente viu nisso, né? Da gente conseguir ter essa flexibilidade maior para focar no conteúdo. E a maioria das pessoas, uma grande dificuldade é produzir conteúdo. E para vocês que produziam conteúdo e faziam toda a parte operacional de um lançamento, imagino que esteja fácil. Como que vocês se dividem hoje em dia para produzir conteúdo? Como que vocês veem aí os próximos, sei lá, esse ano, assim, de conteúdo para frente? Como que vocês estão sentindo o crescimento depois que isso mudou? Então, antes a gente tinha, como você disse, que pensar no conteúdo, só que também pensar depois na edição que a gente tava, pensar em fazer cap, pensar em responder comentário. Hoje em dia a gente pode só pensar no conteúdo, gravar. Então, assim, ficou muito mais fácil. Tanto o conteúdo quanto aparecer em stories, quanto conseguir dar live, quanto conseguir estar em vários lugares, assim, com uma presença mesmo, porque a gente consegue focar. E para produzir conteúdo, somos nós 2 pensando, e também o Andy, que é o marido da Gi, que ele é americano. Então, os 3 que ficam por trás disso, né? Ele ajuda bastante, porque ele sempre tá procurando trazer conteúdos que sejam mais diferentes, que não sejam, sabe, o mesmo clichê que a gente vê com muita frequência, com uma proposta nova, sei lá, com vocabulários mais usados mesmo pelos americanos, mais atuais. A gente vai se atualizando melhor. Só que, ainda assim, agora que a gente tá só focada nisso, e, claro, a interação com os alunos, com os seguidores, ainda assim a gente cria métodos, a gente é bem metódica. A gente é muito metódica. Procedimentos, processos. E divisões. Então, a gente tem uma rotina, por exemplo, a gente divide entre conteúdo do Instagram, então tá bem presente nos stories, bem presente no Telegram, e também postar, que agora a gente tá focando mais no crescimento do YouTube, porque é uma mídia que a gente não tinha focado tanto até então, e agora que o Instagram tá mais forte, a gente quer dar mais atenção pra ela.
a gente divide. Então, pra você ter uma ideia, se eu tô responsável por dar conteúdo exclusivo pro Telegram, essa semana eu sei que é minha responsabilidade garantir que todos os dias vai ter um conteúdo exclusivo pra galera do Telegram. Porque o objetivo de ter o pessoal lá é manter ele aquecido. E se a gente esquece, qual é o objetivo de juntar esse povo todo num lugar só? E daí, então, a Bi fica mais responsável pelos stories. Não quer dizer que eu não tenho que aparecer nos stories. Quer dizer que eu sei que a parte de conteúdo, de agregar alguma coisa, é com ela. E assim, a gente se cobra. A gente fica, olha... Ó, cadê o seu Telegram hoje? E também, assim, a pessoa que fica responsável pelo Instagram também é responsável por fazer o post escrito de quarta, que a gente tá colocando um post escrito que a gente adorou. A galera tem gostado, porque tem gente que gosta de consumir conteúdo escrito e também um vídeo que é tipo real life de sexta-feira. Então, por exemplo, semana passada foi a Gi no Instagram, que ela fez o Real Live, o post de quarta, e ela tava sempre presente nos stories. Agora, essa semana, eu que fui, dei aulinhas, dei conteúdo nos stories, mas ela também tava presente, mas eu era responsável por garantir que todo dia tem ali, e ela todos os dias tá no Telegram aparecendo. Então, a gente se divide. Aí, em dia de gravação, aí não, aí são as duas juntas, a gente sempre gosta de estudar os exemplos antes. Às vezes, a gente dá uma lidinha e pega uma parte meio de script, mas assim, a gente gosta muito de falar do nosso jeito na hora. A gente sente que isso, assim, é muito melhor pra gente, e a gente tem a gente tava conversando até aqui antes de gravar, nosso jeito de passar a bola uma pra outra, dar um toquezinho no pé, encosta na mão, tipo, ó, se prepara que você vai ser você. Ó, tô explicando, você dá o exemplo, se deu o exemplo, eu explico. Então, mas é basicamente assim, é muito mais fácil, muito mais leve, mas mesmo assim a gente organiza pra, com essa organização, garantir que não vai faltar conteúdo, que a gente vai estar todos os dias com muita presença. Isso falando de grade perene, né? Agora, em relação ao cuidado com os alunos, que tem também, né? E que é muito importante. Hoje eu fico pensando, né? Nossa, com um volume maior de alunos, como a gente daria conta de gerir tudo e ainda cuidar dos alunos? Mas como a gente foca nisso, dos alunos a gente tem a assistência individual para dúvidas e a gente tem também as respostas de alguns comentários que o pessoal que ajuda hoje a gente a responder as redes sociais não consegue responder porque são comentários e dúvidas relacionadas ao conteúdo. Então, a gente também divide isso. Quando eu tô responsável, por exemplo, segunda, quarta e sexta, eu sou a principal responsável por assistência aos alunos. Então, eu sei que eu tô de olho para toda dúvida que surge responder e tudo mais. E a Bi fica a principal responsável por olhar o compilado, os comentários no curso. Desse jeito, a gente fazendo assim, nunca é exclusivo de uma ou de outra, mas a gente sabe que tem uma que tá com aquela responsabilidade que não vai deixar faltar. E daí, claro, quanto mais melhor. Tem algo na vida pessoal, que é algo que a gente tem procurado mostrar mais, a gente mostra. Tem algo diferente, mostra também. Mas desse jeito a gente garante que não falha conteúdo, que é tão importante, né? E quantos alunos a gente tem hoje, mais ou menos? 1.200 e poucos. 1.300 quase, é. É bastante gente, hein? É. Hoje a gente tá muito... já teve mais, né? Mas aí hoje ativos, que tem acesso à plataforma, o númerozinho lá, 1.200 e alguma coisa. Esse ano vamos aumentar bem esse número, hein? Vamos. Vamos muito. Vocês acham que essa questão da resiliência de vocês, porque vocês foram muito resilientes, assim, muito mais que... Às vezes eu tenho amigos meus de 30 anos, assim, que começam a empreender e acontece alguma coisa, o cara já desiste no 3º mês, no 5º mês, no 6º mês. Eu acho que vocês foram muito resilientes, assim. Vocês acham que isso é uma questão que veio da educação de vocês? Vocês acham que é uma coisa que vocês viram em casa, da família? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Total. Com certeza. Assim, a gente acha que, inclusive, não só a questão da resiliência, mas como um todo, o nosso jeito de lidar com o business tem muito a ver com a nossa história de vida em relação à família. Eu acho que essa coisa do ensinar, do querer ter uma missão, impactar vidas da nossa mãe, porque ela é professora, e essa coisa da resiliência do nosso pai. Por quê? Porque, assim, a gente cresceu vendo nosso pai trabalhar muito, batalhar muito e sabendo da história dele. Ele engraxava sapato com 9 anos de idade. Não teve pai, assim, foi só a mãe dele, que era faxineira. Então, assim, ele realmente teve que fazer algo pra fazer o jogo dele acontecer, fazer a dele, sabe? Fazer a história dele. Então, ele foi e teve que batalhar muito, e caiu muito, e subiu, e caiu, e subiu. Então, ele sempre, ao longo da vida, ensinou pra gente que o quanto era importante a gente trabalhar até dar certo, fazer as coisas darem certo. A gente nunca achar que tava tudo garantido, porque o mundo dá voltas. Ele sempre falava, né? Sempre lembrem, o mundo dá voltas. Então, assim, haja com humildade, queira aprender, entenda que você tá bem um dia não garante que você vai estar bem no outro dia. E ele sempre falava, porque graças a Deus a gente conseguiu, então, quando a gente crescer, ter uma condição de família que nos proporcionou estudar em boas escolas, a gente conseguiu viajar, mas nosso pai sempre falou que o nosso jogo a gente ia ter que fazer.
Ele falou, a vida não tá ganha pra vocês têm que fazer o jogo de vocês. Então, assim, se vocês quiserem fazer acontecer, se vocês quiserem ser bem-sucedidas no sentido não só financeiro, mas no sentido de realização pessoal, de vocês gostarem do que vocês fazem, de vocês serem bem pagas por isso, vocês têm que dar um jeito. Eu vou sempre apoiar, vou aconselhar, mas é com vocês. Então, acho que ele sempre passou muita bola pra gente, sabe? De, tipo, faz, se vira. E ele sempre contou como ele fez, se virou, sabe? Tipo assim, ele não tinha nem pai pra dar conselho, pra ajudar. Tadinha da mãe dele, assim. Morreu cedo também. Super simples. Super simples. Não sabia nem ler, escrever direito, não conseguia nem se comunicar pra super aconselhar ele. Então, essa coisa de trabalhar até dar certo, agir com humildade, ele que trouxe pra gente essa história das frases, sabe? De você ter frases pra falar. Eu até me emociono. Eu também. Dele falar, da gente sempre... trabalhar com esforço, da gente nunca desejar nada dos outros, da gente querer ser excelente, se destacar nas coisas que a gente faz. Então, com certeza, assim, eu sou muito frouxa. Eu emociono só Mas, assim, isso realmente faz as coisas acontecerem, sabe? Tanto é que quando a gente foi largar a faculdade, porque eu já dava aula de inglês, né? Eu já trabalhava, porque eu gostava de trabalhar, enfim, de pagar minhas coisas. E trabalhava já há um bom tempo. Ele super apoiou, ele falou, não, filha, eu tenho certeza que se você não for isso, se você vender bolo, você vai vender bolo bem, e se você tiver que fazer unha, vai fazer unha bem, e se tiver que, enfim, então, com certeza, assim. Inclusive, o que a gente fala até pros alunos, e a gente prega muito, que é o work until it works, né, trabalha até dar certo, se a pessoa pega de um jeito fora de contexto, parece do tipo, elas ficam falando que não tem chance de dar errado, vai dar certo sempre. Porque a gente fala isso pros alunos, a gente fala, não existe a possibilidade de você não aprender inglês, não existe a possibilidade de você não ser bem-sucedido na área que você quer ser. Só que não é muito pelo contrário, né? Não é uma prepotência, eu consigo tudo que eu quiser. É o contrário, é o mindset de que eu posso errar, eu posso ter errado muitas vezes, eu vou ter que muitas vezes humildemente começar do começo ou mudar totalmente o plano, mas eu só não vou conseguir se eu desistir no meio do caminho. Se eu não desistir, se eu continuar a cada erro, aprendendo com o meu erro, dando um passo pra frente, dar 2 pra trás, pra dar 3 pra frente e continuar, o negócio vai dar certo, sabe? É o que a Bi falou, e nosso pai falava mesmo. Se precisar vender... Fala até hoje. Se a sua paixão for vender bolo, que você seja a melhor vendedora de bolo, que você descubra como fazer isso de um jeito que seja gratificante, que você dê conta. E dá seu jeito, sabe? Vai atrás. E a gente passa isso pros alunos, porque se encaixa no contexto de aprender um novo idioma e se encaixa no contexto da vida, né? Sim, com certeza. E também sempre lembrar, eu acho que uma das coisas disso de resiliência é lembrar que, assim, a gente não tem controle das situações. Eu não consigo controlar quantas vendas a gente vai fazer no lançamento, eu não consigo controlar quantos alunos vão ficar satisfeitos, mas eu consigo controlar o que eu faço para esperar um bom resultado. Então, eu vou entregar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou tentar dar o melhor conteúdo, vou tentar me conectar da forma mais profunda com os alunos, criar a maior ideia de comunidade possível, mas se na hora de abrir o carrinho, aquilo converter em venda, vai converter em venda ou não, eu não tenho como controlar, sabe? Então, assim, eu tenho que ser resiliente para saber que... Agindo estoicamente. Exatamente, exatamente. Assim, saber que eu não consigo controlar resultados, então, a partir do momento que eu não consigo controlar resultados, eu tenho que ser forte o suficiente para entender que eles podem não ser o que eu espero, e se não for o que eu espero, eu vou me adaptar. E o foco seja outro, né? A gente vê no mundo do marketing digital tanta gente falando de resultado, e é claro, o resultado é importante. Para uma empresa existir, precisa ter resultado, precisa caminhar, mas mais importante do que isso é o percurso antes, né? O resultado, o nome já diz, né? É o final, é o que vem como consequência. Mas o que você é responsável mesmo é tudo antes. Dei o meu melhor, procurei fazer com excelência, fiz a minha entrega completa. A gente trabalhei de forma ética. Fala isso, ó. A gente foi ética, a gente entregou nosso melhor, a gente ajudou as pessoas de verdade, a gente fez o máximo que a gente podia fazer. Agora é esperar a consequência. A gente vai colher o que a gente plantou, né? E é assim. E vocês estão colhendo muito, né? Graças a Deus. Graças a Deus, a gente fica muito feliz, muito feliz. É muito bom viver do que você gosta de fazer, né? Pra idade de vocês, eu acho que vocês têm uma maturidade, assim, emocional, empresarial muito grande, assim. Eu vejo que quando eu comecei a minha empresa com 25 anos, eu tava muito atrás de vocês. Emocionalmente ou tudo. Porque é difícil essa coisa de educação, assim, eu acho que essa parada de você ter bons exemplos, né, alguém para te mostrar o caminho, assim, faz muita diferença, né? E vocês viram, assim, o trabalho do pai de vocês, da mãe de vocês, né, ao longo dos anos, ao que resultou, né? Muito legal. Então, na verdade, eu fiquei falando assim, eu queria que a minha filha fosse que nem vocês, mas depende mais de eu ser igual o pai de vocês, né? Que é a parte mais difícil. Nossa, mas ela tá bem garantida.
Muito legal. E eu queria que vocês falassem de um livro, assim, teve algum livro um para cada uma, que vocês leram, que fez uma grande diferença na vida de vocês, assim, de mudar a cabeça, assim? Tem alguns, depende. Eu acho que um livro que pra mim me marcou muito, li várias vezes já. A primeira vez, quando eu era bem novinha, tinha acabado de ser alfabetizada, foi O Pequeno Príncipe, que é um livro que não é pra crianças. Hoje eu penso, eu li, mas eu li depois de novo no ensino fundamental, no ensino médio, recentemente eu li novamente. E tem várias lições de um jeito bem descomplicado, mas que eu acho que valem pra vida. De nunca deixar os compromissos, as responsabilidades, os estresses do dia a dia que a gente vai adquirindo conforme vai, né, tendo mais responsabilidades, ficando mais velho, deixarem você perder a alegria, a leveza, a criatividade, o olhar positivo das coisas. Várias lições, cada planeta que ele vai passando, né? Por exemplo, tem um planeta que ele passa que um cara tá bêbado, e ele pergunta, nossa, mas por que você tá bebendo? Ele fala, ai, pra esquecer. Nossa, mas pra esquecer do quê? Ai, da vergonha. Mas da vergonha do quê? Da vergonha que eu tenho de beber. Ou seja, você resolveu um problema com o outro. São vários ensinamentos, assim, que me marcaram e que, sei lá, eu me apeguei muito. E outro, só que realmente foi um livro que mudou um pouco meu mindset, mas aí mais na área de finanças e objetivos de vida, e que também super estimulou a gente no empreendedorismo, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu acho que dá uma bela, né? Sim. A gente é gêmea em tudo, então eu também amo Pai Rico, Pai Pobre, Pequeno Príncipe, mas eu também queria acrescentar que é de um escritor que minha mãe que me apresentou, Rubem Alves, ele é educador, chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. São contos, na verdade, é um livro super fácil de consumir, e ele também entra muito nisso, porque por isso que eu acho que é legal juntar com o Pequeno Príncipe. Ele fala que das várias ostras no oceano, aquelas que estão confortáveis, elas nunca vão produzir algo lindo, que é uma pérola. Só aquela que começa a sofrer, que entra uma areiazinha que começa a incomodar, é essa areia que faz com que ela produza uma pérola. Então, foi muito legal, porque minha mãe mostrou esse livro pra gente, porque, assim, basicamente, quando a gente era pequena, todos os livros que a gente lia era a nossa mãe que apresentava, e eram muitos, todo pra gente era livro. E porque quando a gente tinha mais ou menos 8 anos, meu pai ele foi diagnosticado com esclerodermia, que é uma doença, assim, que mata. Ele quase morreu. E aí eu ficava, ai, mas por que isso aconteceu? Mas por que isso na nossa família? E assim. E aí ela foi e deu esse livro. E nesse livro é muito legal a abordagem que ele faz sobre vários temas, sobre vida, sobre morte e sobre coisas boas, coisas ruins na vida. E ele mostra... Agora eu que emocionei. Sim, e ele mostrou que assim, com certeza, todo tipo de sofrimento, ele produz algo de positivo. Inclusive, aí depois eu quis estudar mais sobre isso, que até nos tempos em que a gente tem cantos gregos, o grego ele não acreditava em, sei lá, vida após a morte, ele acreditava que ia sucumbir. E como mesmo assim ele não ficava super chateado? Porque ele criava beleza. Então, quando a gente tá triste, a gente cria beleza. Beethoven, ele cego lá, criava lindas melodias. Por quê? Porque pra tirar a tristeza, a gente cria beleza. Gera beleza. Então, foi muito legal, porque esse livro me mostrou muito isso, de... Às vezes a gente sofre, às vezes a gente tem uma dificuldade, mas que a gente usa a dificuldade não pra sucumbir, mas pra criar algo incrível, algo belo, algo sensacional. Então, nossa, assim, eu tinha 8 anos quando eu li o livro pela primeira vez. E é um livro que até hoje faz muito sentido. Então, acho que esse marcou. A gente fala pros alunos essa frase. A gente fala, Ostra Feliz Não Faz Pérola. Todas as nossas frases a gente faz questão de passar pros alunos. A gente acha importante, tanto pra mostrar os nossos valores, quanto pra ajudar eles nas questões da vida deles. E daí essa de Ostra Feliz Não Faz Pérola, a gente sempre fala, olha, ninguém falou que ia ser fácil. Às vezes a gente precisa mesmo ter um incômodo pra no final ter um produto super legal, que a gente vai se orgulhar e que vai ter valido a pena. Então, no livro, o Rubem Alves, ele até coloca não só dor física, mas o incômodo de uma curiosidade, sabe? De você ficar insatisfeito com algo, pensar que algo deveria ser diferente, enfim. Essas sensações de você querer transformar algo, que algo fosse diferente, ou da sua realidade, ou enfim, vale pro negócio também, são esses incômodos que geram grandes coisas, né? Hoje eu penso até no marketing, né? Às vezes uma dor que você percebeu no seu negócio gerou, sei lá, um grande formato de lançamento, uma grande ideia. Então, eu acho que, assim, é um livro que, é o que eu disse, super fácil de ler, que uma criança conseguiu ler, mas que a cada nova leitura tem uma nova abordagem. Infelizmente, o Rubem Alves já morreu, queria poder tomar chazinho com ele. Mas foi muito assim, me impactou num momento de vida que eu precisava pensar nisso, sabe? Incrível. E em termos de hábitos, assim, vocês têm algum hábito que vocês praticam todo dia, assim, que faz uma diferença na qualidade de vida de vocês? Eu gostaria de ser mais disciplinada com hábitos, assim.
Por exemplo, o hábito de acordar cedo é um hábito que agora, sendo casada, eu tenho mais, porque meu marido tem bastante, mas que eu sei a diferença que faz na vida de muita gente. Eu nunca fui super regrada, assim, eu já tive muitas fases de acordar super cedo e ter uma rotina matinal, mas aí às vezes quebrava essa fase e tudo mais. Mas eu acho que um hábito que faz muita diferença pra mim e que eu procuro sempre manter, e que quando eu deixo de manter, eu sinto que, sabe, tá faltando alguma coisa, é de tentar correr todos os dias um pouquinho, sabe, me exercitar, porque eu acho que como a gente trabalha de casa, a gente fica bastante tempo sentada, bastante tempo no ambiente de casa, que sair, dar uma esparecida, me ajuda a ficar com mais saúde mental, a cuidar de mim também. Então, ter esse equilíbrio, sabe, assim, na vida. E fora isso... Eu acho que assim, é uma coisa até que eu tava pensando esses dias, eu tava conversando com o Davi, inclusive. Davi é meu marido. Que assim, eu acho que eu já tive momentos de vida que eu tinha muito mais hábitos, rotinas. Eu lembro que eu acordava de manhã, eu não pegava no celular direto, eu queria tomar água, eu queria respirar, queria, enfim, meditar sobre o meu dia. E, nossa, isso me ajudava demais. Só que daí... essa grande dificuldade que eu acho que, inclusive, eu vivo no momento. Conseguir não ficar, assim, já pilhada. Acordar já pilhada, sabe? Acordar já querendo pensar nas coisas que tem pra fazer. Eu acho que é bom, porque eu amo as coisas que tem pra fazer. Mas um hábito que eu tenho mantido, que tem me ajudado, assim, a ficar ok, é antes de dormir, assim, nos últimos momentos, antes de dormir, não mexer mais no celular. Sabe? Deitar na cama, conversar, descansar, pensar sobre o dia. O Davi sempre me pergunta pelo que eu fui grata no dia. Então, esse exercício, assim, de realmente me desligar e me desligando tem melhorado minha qualidade de sono e, consequentemente, tem melhorado o meu desempenho, assim, no dia como um todo, quando eu acordo. Inclusive, eu acho que, ainda nesse assunto, esse é um grande desafio para quem trabalha com a internet, quem trabalha produzindo conteúdo, porque você tem que estar muito presente sempre, e é uma delícia estar muito presente sempre, só que você tem que ter a sabedoria de saber que, às vezes, é importante dar uma desligada, que não vai acabar com o seu negócio, numa reunião de família, num sábado à tarde, num domingo, você ficar ausente algumas horas, que tá tudo bem, sabe? Que você tem que dar o seu melhor para, nos momentos que você precisar ter esse tempo, sabe, mais offline, tá tudo certo, sabe? Estar inteiramente offline, né? Quando sua rotina, né? Você não pode estar, não, porque eu zelo muito pelo meu tempo, eu quero trabalhar com marketing digital, mas eu não quero mexer no celular. Não, mas, né, saber ter equilíbrio nisso. Eu tenho bastante dificuldade também de ter equilíbrio com isso. Eu, inclusive, comecei a tomar medidas mais drásticas, assim. Tem uns dias que quer dizer, algumas vezes só, comecei agora há pouco. Mas eu pego meu celular, levo lá embaixo na caixa de correio do meu prédio, aí eu tranco meu celular lá dentro. Mentira, socorro. Aí eu volto, porque aí eu não pego, assim, de jeito nenhum, assim, nem na primeira hora e nem antes de dormir. Porque às vezes eu acordo pra ir no banheiro, assim, sabe? Aí eu ligo a lanterna do celular pra eu não acordar, pra eu não ligar a luz do quarto. Aí eu falo, já que eu tô aqui na lanterna do celular, aí é aquela coisa que é muito fácil, né? Já vê as notificaçõezinhas. Fica mexendo. Fala a verdade, a gente gosta de ficar vendo o que tá acontecendo. Aí você fica lá scrollando, tipo, deixa eu ver quem falou comigo, não sei o quê. E aí nisso seu sono já piora muito, assim, né? Então eu parei de fazer isso. Aí, por exemplo, ontem eu já tava fazendo um tempo, eu falei assim, não, vou só deixar ele na mochila, desligado na mochila. Aí eu acordei hoje 5 e pouco. Aí eu fiquei naquela assim, tipo, sabe? Aí eu falei, não, vou dormir. Aí, tipo, passou 1 minuto, eu falei, não tô com sono, vou mexer no celular. Aí eu peguei o celular. Correio. Aí tinha umas mensagens lá do Pedro Sobral, eu falei pra ele fez uma palestra no meu evento, eu queria compartilhar e tal. Aí eu já comecei a mandar uns memes pra ele começou a mandar uns pra mim, sabe aquela coisa, tipo... A pessoa dos memes, que é você, né? Quase não se comunica. A linguagem deles são memes. E figurinhas. E aí, puta, aí sabe, assim, já dispersou, assim, essa coisa é ruim de começar o dia com isso, né? Mesmo que seja legal e engraçado e tal. A longo prazo, né, quando você pensa, isso é bom pra mim. E outra, daí se você tem várias atividades, você não sabe controlar o tempo que você passa no celular, porque também quando você trabalha com o celular, é muito fácil, desculpa, tô trabalhando. Tô no celular. É meu trabalho estar com o celular. E tá lá maratonando o @sou eu na vida. Exatamente. Vem nas fofocas lá do Big Brother, sei lá, não... Tem que saber também, né, se regrar e se controlar, mas é muito difícil, né, esse controle, assim. Nossa, eu nem lembro a última vez, de verdade, que eu desliguei 100% do celular, sabia? Só quando ele morre. Só quando ele morre. Esquece de carregar a bateria. Porque e aí já dá aquele negócio assim... Que esquisito, Vou ter que ligar e vou ter que esperar uns 5 minutos até ele ligar de novo, né, na tomada. Não, mas faz diferença. Antes eu ficava, não, mas eu não mexia no celular antes de dormir. O que isso tem a ver com o meu sono? Isso não tem nenhuma relação. Tem relação. Você fica com um estado mais descansado de mente, assim, pra dormir, aí você acorda melhor. Nossa, e eu tinha voltado essa semana do Mastermind, assim, eu tava exausto, né? Porque lá, assim, você fica naquela pilha, né? Imagina, tipo, a galera vai lá,
E, sei lá, tem uma certa tensão, assim, né? Porque tem muita gente que é muito grande, mas também tem aquelas pessoas, assim, que estão no... Sabe, assim, é o último investimento da vida dela, assim, ela tá colocando toda a esperança dela da vida dar certo naquilo, assim, né? Então, essa energia, assim, em cima de você. Então, eu não consigo dormir muito bem nos dias do Mastermind. E aí, quando eu voltei, no primeiro dia que eu fiz isso, esse negócio de guardar o celular na caixa do correio, eu dormi 11 horas, assim. Que delícia. Aí eu acordei muito zerado. Faz muito bem. Meu, mas amo. depois que você tá acabado... Nossa, nossos primeiros lançamentos, que a gente virava e a gente fazia o suporte também, então a gente ficava no chat. Quando acabava o A lançamento, gente só dormia. a gente só deitava e dormia. E assim, a regra era, não me procura. Até eu dar sinal de vida. Era tipo assim, uma deixava a Preciso outra do meu em paz. tempo. É. E se você pudesse colocar uma frase, cada uma de vocês uma, hein? Se vocês pudessem colocar uma frase pra todo mundo ver, assim, num outdoor, qual frase vocês colocariam, já que vocês são as meninas das frases? Ai, posso falar eu primeiro? Porque daí eu tenho a preferência de usar essa. Tem uma frase que a gente adora, que inclusive guia, assim, o que a gente faz, a gente passa para os alunos também, que é: eu quero investir minha vida em algo que sobreviva a ela. É do Jim Elliot. Então, assim, pense o que você está fazendo com os seus dias, sabe? Eu sei, eu gosto bastante que você já falou que refletiu sobre a morte, mas eu acho que quando a galera tá jovem, não pensa muito que um dia vai acabar, né? Não pensa Sim. que, assim, tem um fim, depois não tem mais e é isso aí. Você tem uma oportunidade de conseguir realmente fazer algo de bom. Então, o que você vai fazer de bom que vai sobreviver à sua vida, sabe? No que você tá investindo na sua vida que depois que você não existe mais, você ainda deixou um legado, deixou ajuda pras pessoas. Seu legado. Exatamente, seu legado. E a gente é muito ligada nisso, de legado, sabe? Como é que eu vou ser lembrado, enfim. Ligado no legado. Ligado no legado. Então, acho que quero investir minha vida em algo que sobreviva a ela. Que eu acho que até é uma cutucada, assim, um incômodo para as pessoas pensarem. E é até legal também, porque tem uma galera muito comprometida do marketing, que realmente está comprometido com trazer resultado, com ajudar pessoas legitimamente. Mas para quem não tá tão comprometido assim, pensar, sabe? Que é uma chance de você... Não pense só em quantos dígitos você fez, mas quantas pessoas você ajudou, né? Quantas pessoas vão lembrar de você e talvez contar de você para alguém, falando: nossa, aquela pessoa mudou minha vida. Você, quantas pessoas, meu? A gente conta de você. A gente já falou isso pra você, Vocês são muito fofas. que você é uma pessoa que com certeza muitas pessoas têm, assim, uma dívida de gratidão, lembram com A carinho, gente fala sabe? de dívida de gratidão. Uhum. Total. Eu fico pensando, quantas pessoas vão pingar no meu funeral, né? Aí É bem é isso, é o sempre legado. isso, né? É. E eu acho que uma frase também, não assim, um jargão, porque a nossa frase que a gente passa pros alunos, que a gente leva muito pra vida, é o work until it works. E a ideia que traz por trás, né, que a ideia por trás dessa frase é justamente a de que são maiores as chances de você desistir do que as chances de não dar certo. Né? Então, em qualquer projeto, eu sei que as pessoas que estão escutando o podcast provavelmente são pessoas que estão aspirando a empreender ou já estão empreendendo. Enfim, não desista, sabe? Podem haver tropeços no meio do caminho, a não romantizar histórias. A Camila Viriato fala muito disso, né? Para de achar que tem que começar maravilhoso e tudo vai estar sempre maravilhoso e tudo vai ser como você sempre quis e vai dar super certo, e meu Deus do céu, e o meu ROI vai ser sempre incrível e meu Deus... Não, tá tudo bem, sabe? Não, a gente entender que a gente pode errar e que vai ter que caminhar e vai ter que consertar, já ajuda muito, sabe? Essa caminhada a ser de uma aceitação maior do que vai vir. E, meu, não desiste, porque se você não desistir, e claro, também não for uma pessoa stubborn e ignorante, assim, cabeça dura, que vai persistir no mesmo erro, você tá disposto a aprender com seus erros, tá disposto a dar um passo pra trás, a aprender com quem já tá mais tempo fazendo as coisas, então, ter respeito por quem tá no mercado, procurar consumir conteúdo, meu... A chance das coisas não darem certo é só se você desistir. As coisas vão dar certo. O que deu certo pra você não necessariamente é o certo pra mim. Sim. Mas no final vai dar tudo bem. Você vai olhar pra trás e vai falar assim, meu, eu tenho orgulho da jornada que eu trilhei, sabe? Ah, incrível. Meninas, foi muito bom ter vocês aqui. Ver vocês emocionadas, é muito... A gente é muito incrível. mole, ai. Tem duas pessoas que choram. A gente Alguém já chorou nesse podcast? Que vergonha. Acho que vocês estão inaugurando esse... Ai, que vergonha. Cara, Ai, não. meu Deus, Vi. A Bi chora mais que eu. Aí eu choro muito, sério, eu sou muito mole. Vai começar a falar, aí começa a falar, não, de educação. Aí comecei a falar, aí coloca a nossa mãe no meio de, ai, meu Deus. Não, quando os alunos mandam mensagem do tipo, economizei cada centavo, fiz hora extra no meu trabalho e agora... Eu já dei de graça pra ele. A gente fica assim, meu Deus, dá vontade de dar de graça, aumenta os speakings. Teve uma que a gente fez isso, a gente ficou tão emocionada que a gente falou, é muito exceção, mas a gente vai dar mais um presentinho, porque dá vontade, né, de contribuir ainda mais pra pessoa alcançar o objetivo dela. Você se envolve, né? Sim. É incrível. Obrigado. Ai. Quero vocês de volta aqui ano que vem pra contar o quanto que isso cresceu. Sim, vamos estar lá. Tamo junto. Obrigada. Obrigada.